E aí galera, tudo bem? Estamos iniciando mais um Pod Café Podcast. Hoje estou aqui com Marcelo Cacilhas. Eu sempre inicio, cara, geralmente quando eu conheço, contando como eu conheci a pessoa, né? Uhum. E na verdade assim, eu vi porque algumas pessoas começaram a colocar com teus sons de violão, fazer duetos ali no... O remix. Remix, esse nome, no Instagram ali, né? Uhum. E eu digo, calma, quem é esse cara tocando esse... Toca um violão e um... Cello, né? Alguma coisa assim. E eu achei, cara, achei demais, assim. Comecei a ver, não conhecia, isso faz pouco tempo. Há uns 2 semanas atrás eu fiz uma entrevista com o Andrew McAllister. Andrew McAllister, não consigo falar o Andrew McAllister. E aí ele falou que tu acha que tu entrou na live, ele meio rápido, ele falou, entrou um conhecido meu, cara, ele é carioca, mas ele mora aí em Porto Alegre, seria uma boa entrevista pra ti. Aí eu disse, mas quem é o cara? Ah, o Marcelo Cacilhas. Aí eu olhei, pô, mas esse cara... É o mesmo cara. Tô acompanhando. E semana passada, o pessoal que tá vendo, bom, já vai ter ido pro ar a entrevista com o Elias Frenzel. E ele falou, cara, mas tem um cara muito bom pra te entrevistar, o Marcelo Cacilhas, tem um trabalho, eu gravei alguma coisa pra ele. Eu digo, não, mas já tô em contato com ele pra gravar. Legal. E aí foi isso aí, cara, mas, bom, te apresenta aí, eu acho que era só eu que não te conhecia, né? Não, é que assim, ó, eu tô há muito tempo fazendo as mesmas coisas, só que assim, o poder da internet, né? Comecei a colocar... Pode só direcionar o microfone um pouquinho mais, assim, só. Aqui, assim. Aí, isso aí. Mas tem assim, para entender a linha cronológica, acho importante, porque agora eu tô mais em pauta do que antes, né? Sim. Eu nunca trabalhei só com música, embora eu sempre trabalhei com música, mas nunca foi algo exclusivo, né? E sempre fiquei buscando em Deus isso, mas nunca deu. Tipo, eu tenho 2 filhas, esposa, então financeiramente, deve ter um monte de músico assistindo, a gente sabe que é um desafio enorme, né? Sim. E eu sempre priorizei minha casa, né? As coisas que a gente queria conquistar e tal. Trabalhava com o quê? Ou trabalha, não sei. Com representação comercial. Tá. Eu vou chegar nesse ponto se eu ainda tô ou não. Só que algo muito forte em mim indicava que eu ficaria só com a música, né? Por exemplo, eu gravei um tempo atrás no projeto Duo com o Isaac, a música O Único Que É Digno, do Bené Gomes, que é uma referência para mim, né? E depois, cara, o Bené me mandou mensagem falando assim, Marcelo, essa foi a versão mais bonita dessa música que eu já vi gravada. E é uma das músicas mais gravadas no país. E ele me falou depois, falou assim, ó, passou uns dias, ele disse, Marcelo, trabalha com o quê? Aí eu assim, sou representante comercial de cosmético, mas meu sonho é trabalhar só com música. Ele, não, Deus me falou aqui que tu vai ficar pouco tempo trabalhando nessa tua área, tu vai ficar só com a música. Essa foi uma de muitas palavras nesse sentido. Só que cada vez mais o cerco se fechava, porque eu tinha até uma expectativa de, quem sabe, ajudar a igreja local. Sim. E vinha alguma parte do sustento por ali, mais alguns alunos e tal, né? Embora eu tenha estúdio também. Mas aí veio a pandemia, aí tudo mudou assim nas igrejas, né? Sim, questão de arrecadação, tudo, né? Os irmãos começaram a ganhar menos também. E nesse momento, que foi ano passado, ali em abril do ano passado, pra mim foi assim, ó, cara, eu nunca vou ver de música. Já era, entendeu? E desisti. E esse momento foi muito importante pra mim, assim, porque sai um peso das minhas costas. Cara, Deus quer que eu faça minhas tendas, assim como o apóstolo Paulo não conseguiu por muito tempo viver do ministério. Deus quer que eu faça tenda e no meu caso vai ser pra sempre, então tá bom. Então pra mim saiu um peso, tipo é um sonho que morreu. Tu entendeu naquele momento que era isso? Era isso, Deus não quer isso pra mim, e amém. Então Deus é soberano, eu não questionei isso, pelo contrário, pra mim foi bom. Deus assim, então tá, então esqueci esse troço. A partir do momento que eu fiz essa entrega, cara, é interessante assim, como tudo mudou. Portas começaram a se abrir, que nunca tinham se aberto. Trabalhos de produção grandes, assim, ou seja, eu comecei a visualizar recursos financeiros bem interessantes com música, o que nunca tinha acontecido. Antes eu gravava um disco, mas era fazendo à noite no estúdio, cansado, né? Sim. E aí, sim, aí nesse momento, aí já é mais ou menos junho do ano passado, eu comecei a decidir assim, então tá, se é o que Deus está mostrando agora, eu vou me lançar. Minha esposa dando um super apoio, né? A esposa é muito importante nesse processo. E aí sim, aí eu pensei, então eu vou começar a mostrar minha cara. Então, aí decidi fazer uns vídeos no Reels do Instagram. Sim. Tocando fingerstyle simples, assim, comecei com Alto Preço do Azaf. E foi interessante que aquele vídeo ali, 2.000 views no primeiro dia. Eu tinha 2.500 seguidores.
há menos de 3 meses atrás. No Instagram. E aí eu achei estranho, no segundo dia 4 mil views, no terceiro dia 6 mil. Eu assim, que estranho, cara. Aí eu assim, vou fazer outro, né? Vamos ver qual é que é. Aí fiz o Ele Exaltado. Aí o Ele Exaltado foi assim, uma curva exponencial, assim. 10 mil no primeiro dia, 15 mil no segundo. E ele tá agora em 1.300.000. Daí tu foi parar na Eliana, sucesso da internet. Eu entrei no algoritmo do troço. Sim. Então depois eu comecei a entender, conversando com algumas pessoas, como é que funciona o algoritmo, né? Tipo, muitas pessoas locais começaram a espalhar, compartilhar, porque gostaram. Então o robô, né? O algoritmo não é uma pessoa, é um robô ali, né? Ele entende, tem produto, tem algo de qualidade aqui, vou espalhar para pessoas desse segmento, cristãos, né? E aí a linha foi absurda, né? E aí eu nem sabia que existia o remix. Aí alguém começou a me mandar, olha a gente fazendo contigo e tal. Então não foi nada premeditado, foi algo realmente espontâneo. E que foi, assim, no tempo, eu vejo assim, não foi o Instagram que me promoveu, foi Deus usando o Instagram como uma ferramenta para isso e me dando certeza que esse era o momento de eu me lançar para isso. Porque, cara, o meu temperamento, assim, eu sou muito inseguro financeiramente. Entendi. Então eu não vou gastar um pila se eu não tiver certeza que eu vou ter esse R$1 amanhã. Então, eu acho que Deus, sabendo disso, ele assim, eu vou dar uma colher de chá para esse moleque aí e vou mostrar que eu tô cuidando. E tenho feito, assim... Então, assim, o Instagram me apresentou pro Brasil. Essa é a verdade, porque, assim, semana retrasada, a Ananiel Eduardo, que é o maior produtor do Brasil, viu no Explorar. Cara, eu já fiz curso dele, paguei pra fazer curso. Uma referência ele na internet, né? Não pessoalmente, mas sei quem é. Hoje ele é o... É o cara, né? Cara da música e um homem de Deus, assim. Então, eu sempre admirei ele à distância, né? E ele me mandou mensagem. E aí, meu querido... Descobri aqui na internet, não quer participar de uma produção aqui minha, semana que vem. Aí fui para São Paulo, o Lucas Agostinho era o projeto do Lucas. Fui lá, gravei cello, gravei violão. Olha só, cara. E daí, tá com o estúdio massa ele lá, né? Tá, primeiro mundo. É o Brave, e Brave. Os músicos dele, tudo primeiro mundo, assim, né? E Homens de Deus, isso foi muito legal, assim, que... A minha história é muito longa, assim, porque teve uma época que eu morei em São Paulo. Tu é carioca? Eu sou carioca, Mas me envolvi com a música, assim, com o mercado gospel em São Paulo há mais de 12 anos atrás. E foi muito frustrante. Eu vi um mercado. E aquilo ali para mim foi terrível. E assim, mas hoje eu entendo que Deus queria que eu tivesse aquele choque negativo para me afastar daquela área. Tu te envolveu com artistas conhecidos, relevantes. Isso, eu ia ser produzido por um grande produtor da época e tal. E foi terrível, cara. Foi uma experiência... Produto, assim, total desastrosa. produto. Foi horroroso, assim. Pior do que imundo, vou te falar. Sim, imagina. Porque às vezes o mundo ainda é fiel nos princípios dele. O problema do cristão, quando se vende, ele tá enganando, assim, né? Eu acho que no mundo o cara, não, eu tô aqui para ganhar dinheiro, ponto final. É real. É real, é isso aí. Tá na mesa e é isso aí. Então, aí eu voltar para São Paulo agora num contexto diferente, ver irmãos, realmente homens de Deus nesse cenário, me trouxe uma paz muito grande, assim, né? Muito diferente daquela época. Sim. Tu é carioca? Eu sou carioca. E tá aqui há quanto tempo? Há 11 anos. 11 anos no 11 anos, Porto Alegre. Porto Alegre. E casei com uma porto-alegrense, né? Minha vida tá sendo aqui, assim. E foi interessante, porque lá em São Paulo começou, né? Cara, faz tuas malas, né? Teu lugar é aqui e tal. Sim. E fui até diante de Deus, perguntando assim, se era isso. E neste momento Deus não... Por enquanto é Porto Alegre. É Porto Alegre, assim, artisticamente, o cara falar Porto Alegre... Não, se tu pensar assim... Rio Grande do Sul humanamente, profissionalmente, talvez eu até tenha fechado uma porta que não se fecha lá, das que abriram, assim, né? Que foi muito legal. Mas fui aos pés do dono da empresa, como diz um amigo meu, e ele não quis me movimentar agora e eu tô feliz por isso, assim. E então, assim, por isso que muita gente agora tá me vendo, assim, porque eu decidi mostrar realmente a cara e tô usando o Instagram como essa ferramenta, assim, né? Então, mas eu tudo isso que eu tô fazendo ali eu faço a minha vida inteira, mas sempre num anonimato. Um amigo meu, botei que ia ter entrevista, o cara falou, cara, esse cara é brabo no violão, esse é brabo no violão. E é interessante isso, porque o violão é um instrumento que todo mundo toca, mas poucos se especializam no violão, né? Sim, a forma com que tu conduz a música e faz o arranjo é muito diferenciado. Porque tu tem muito especialista de violão de nylon, mas de aço são poucos. Então eu decidi encarar e ser o meu instrumento
Mesmo toca mais instrumentos, toca o cello, mais instrumentos. Como eu produzo e tenho estúdio e faço arranjo, eu acabei me dedicando a muitos instrumentos. Então hoje eu toco piano, toco baixo, toco guitarra, toco cello. O cello é um instrumento que eu sempre amei e muita gente queria, faz uma linha de cello. Aí tu vai lá para aquele plugin, instrumento virtual, que é muito artificial, né? Tem uns que até o piano, o instrumento virtual, ainda é muito bom, porque é um martelo, né, de som. Agora o cello, que tem uma tração do arco, aquilo ali não fica natural, né? Nunca, né? E daí eu decidi, cara, eu vou comprar um cello e vou tentar aprender. Vou aprender. E é o que aconteceu, assim. Então hoje eu tô conseguindo explorar, assim, esse tipo de coisa. Mas hoje tu vive só da música. Então, aí quando aconteceu isso, de estar aumentando muito a minha visibilidade, eu já estava prevendo assim, cara, lá na frente eu já tô vendo que eu vou ter trabalho pra caramba e vou conseguir ficar só com a música. Sim. Até que apareceu uma proposta de um aplicativo chamado Glorify, que é um aplicativo de devocional, que me achou no Instagram também. E eles têm música instrumental no aplicativo. E é um aplicativo mundial. Chegou no Brasil há uns 6 meses e já está indo muito bem, assim. Porque eles entraram no nicho onde todo mundo precisa de ajuda, que é devocional. Sim. Todo cristão tem dificuldade, assim, baixa lá, que é muito bom. E eles têm muita música instrumental justamente para naquele momento que tu está orando, olhando a palavra, tu usar o devocional mesmo. Isso. Então, assim, quem é que grava para eles? Bill Johnson, Joel Houston, Matt Redman, esses caras fazem parte assim do apoio do aplicativo e gravaram versões das músicas deles pro aplicativo. Então só de eles me procurarem, eu já, que honra, né, cara? Sim. Isso também aquilo ali para mim foi um momento chave, assim, porque eles me ofereceram visibilidade. Eu gravar um disco de 5 músicas, um EP, e eles me dão visibilidade internacional, que é muito legal. Mas eu, assim, cara, visibilidade hoje não me interessa, literalmente, assim. Sim, sim. Eu precisaria que o disco me contrata, né? E fui transparente, são irmãos, cara, muito queridos, que eu tive contato. Fiquei amigo deles. São americanos. Então, tem um americano, que é o que cuida da parte da música, mas tem, assim, um diretor aqui no Brasil, que é o que eu tive contato mais. Aí eu agradeci e passou. Aí depois de algumas horas, no mesmo dia, eles falaram assim, olha, a gente quer te fazer uma proposta financeira, então. E fizeram uma proposta muito interessante pelo disco, né, de 5 músicas. E só queriam violão e cello. E... sem voz, só instrumental. Só instrumental. Aí, naquele momento, foi o divisor, assim, de águas pra mim, que eu assim, não, então agora tá escancarado. Eu não ia conseguir assumir esse disco e continuar trabalhando com o que eu tava. Sim, sim, a gente tem uma demanda... Eles precisavam de um curto período de tempo para gravar também. Aí ali eu coloquei na roda de conselheiros, alguns pastores que cuidam de mim, assim, olha, isso, vocês me acompanham, então tá acontecendo tudo isso. E foi a primeira vez que o que mais cuida de mim, que é um discipulador mesmo, que é um pastor da nossa congregação, falou assim, Cacilhas, acho que agora é o momento de pedir demissão. Cara, e aquilo ali me gelou a perna, assim, porque eu sou um cara muito assim, cara, tem que ter certeza que eu vou ter. Então foi um voto de fé que eu tomei de tomar essa decisão, entendendo que Deus realmente estava conduzindo para isso. Então não estou mais trabalhando. Com tudo isso para contar isso, né? Não tá mais de representante. Eu não estou mais representante e agora estou exclusivo só com a música. E realmente Deus tem trazido muitos trabalhos assim. Eu creio que Ele vai suprir, né? Claro, com certeza. Isso é... Acho que eu nunca mais volto a trabalhar com vendas. Cara, tu sabe que eu tinha um estúdio, né? Em 2008, eu acho, cara, eu inventei, vou começar a gravar. Peguei uns negócios e comecei a gravar. E aí começou a ficar legal, assim, comecei a achar legal. E um amigo meu morava na Argentina, em Buenos Aires, e lá tinha uma escola de áudio profissional, assim, uma escola. E falou, vim pra cá estudar. Vendi o pouco que eu tinha, né? Eu vendi tudo que eu tinha, vendi um pouco do que eu tinha. E fui embora para morar em Buenos Aires, estudar produção musical. Ó, pessoal, quem tá ouvindo um cachorro no fundo aí é isso aí mesmo, tá? É os seguranças do nosso complexo de televisão. E eu fui estudar gravação, pós-produção de áudio em Buenos Aires em 2010. Morei em 2010 e 2011. Fevereiro de 2012 eu casei. E eu já sou o contrário, cara. Eu já sempre fui Eu casei com o projeto de ter um estúdio, seja o que Deus quiser. Diferente de temperamento. Foi totalmente assim. Legal. Acontece, a gente trabalhava lá, eu não conheci minha esposa lá em Buenos Aires, mas ela é catarinense, né? Se conheci, o gaúcho e uma catarinense conheceram em Buenos Aires.
E aí eu disse, não, vamos casar. A gente pegava todo o dinheiro que ganhava lá e eu comprava equipamento, né? Que legal. Um monte de coisa, trouxe. E assim, o que tu faz? Cara, vou abrir um estúdio, se vai dar certo. E cara, foi no primeiro mês, assim, Deus já supriu, já tive... Eu abandonei mesmo, assim, o estúdio, porque... Pra ser a Sanção do Sincero me encheu um pouco o saco, assim, a questão da música. Eu sou pastor de uma igreja hoje, né? Sou pastor auxiliar de uma igreja. Mas a questão da música gospel, assim, principalmente porque todo mundo que gravava vinha com aquele mesmo. Todo mundo não, mas a maioria aquele mesmo sabe, não, porque Deus me chamou e eu vou ganhar dinheiro, eu quero ser famoso. E eu dizia, cara, não, tu não vai ser famoso. Porque não é uma questão nem de ser... de querer, mas é que não, cara, não é tão realista, simples. Né? Eu tô te falando isso de 10 anos. E aí isso me incomodava, assim, né? A galera, ninguém quer saber de Jesus, cara. Todo mundo quer saber só de ficar de usar isso como um trampolim. E nesse meio tempo a gente começou a trabalhar com foto, eu e minha esposa, com foto e vídeo. E financeiramente a foto e o vídeo, assim, em 3 meses de foto e vídeo eu comecei a ganhar o dobro que eu ganhava com a música. Acredito. Foi assim. E aí foi assim, cara. E aí comecei a deixar de lado, assim, porque me cansou demais, assim, né? Sim. E pra mim foi bem difícil porque era um sonho, né? Eu dediquei 2 anos, investi alto dinheiro para estudar, me profissionalizei no mercado. E tu fala assim, não vou mais fazer isso, pra mim foi difícil, assim, né? Foi meio... Sim. Mas depois que eu comecei a ganhar bastante dinheiro com a foto, eu... descansou. E daí agora eu trabalho integralmente na igreja, né? Legal. Mas aí tô com esse projeto, tem algum projeto com minha esposa ainda fotografa, a gente tá com o projeto do podcast, eu tenho ali uns monitorzinhos, uma placa ali ainda que... Legal. Ainda faço alguma coisinha e tal, né? Mas esse ponto que tu falou, né, foi... que tu te decepcionou lá com o mercado gospel, assim, é bem... E principalmente quem tá aqui no Sul tem esse problema de olhar pra lá e dizer, poxa, mas eu quero estar nos palcos, eu quero ser famoso, eu quero... E esse processo, cara, que aconteceu contigo, eu acho que ele é muito, muito interessante. Vocês conhecem o Salomão do Reggae? Sabe quem é o Salomão do Reggae? Eu já ouvi falar, cara, não tô lembrando. Ele é um artista gospel, assim, bem... Eu conheci ele pessoalmente trabalhando, fui trabalhar nos eventos que ele estava cantando. E aí, uns 3 ou 4 eventos eu pude estar junto, assim, né? E a história dele é tipo assim, cara, um dia ele entendeu que Deus queria que ele é carioca, né? Deus queria que ele se relacionasse com os hippies, assim. Ele queria... E ele, cara, começou... Ele nunca tinha tocado reggae, não gostava de reggae. E ele começou a vender, acho que salada de fruta, alguma coisa, e começou a ter para se relacionar com aquela galera. E um dia ele tinha feito uma música, que é uma música uma das mais famosas, que era o Baseado em Quê? Ele começou a tocar numa banquinha assim, e alguém filmou ele cantando, ele postou na internet, e no outro dia tinha tipo milhares e alguém botou o nome. Esse é o Salomão do reggae, porque era tipo um reggae. Ele falou, cara, nunca toquei reggae, mas alguém disse que eu era o Salomão do reggae. Sim. E a coisa nasceu assim, sem nenhuma pretensão, né? Exato. Isso é interessante, né? Até na última vez que eu vi ele, a gente trabalhou num evento aqui, e ele tinha saído de uma gravadora, tinha assinado com uma gravadora, ele tinha saído porque ele falou, cara, os caras só queriam um produto, só queriam... Hoje ele é de outra gravadora até, mas na época ele falou que aquela gravadora em específico só queria um produto, assim, né? E ele não... Cara, só preciso falar antes pra gente continuar dos meus apoiadores. Claro, né? Eu tô usufruindo aqui. Aí, nós temos alguns... Hoje nós temos... Primeira entrevista não tinha nenhum, né? Na segunda tinha eu tenho então 3, né? Me chama mês que vem. Pra ver se vai ter um monte de coisa, né? Vamos aumentar as cotas aí. Cara, a gente tem eu não sei pronunciar certo, mas o rapaz... O Bruder. É isso aí, é assim mesmo? É isso aí. Eu quero que em alemão... Mas é isso aí, o Bruder, cafeteria, e também eles moem o café. Cara, o café... top demais, muito bom. O coco do Parcão, a melhor água de coco de Porto Alegre, lá no Parcão, Parque Moinhos de Vento. Eles vendem sim em Porto Alegre, é proibido vender no coco, né? No Moinhos de Vento não pode vender, então eles fazem na garrafinha. E também a Hermanos Barbearia, a barbearia do meu irmão, que eu era sócio antes, depois eu abandonei a sociedade, mas que deu tapa no cabelo hoje aí e cortou o cabelo do Fabrício. Aí, ó.
Aí fez esse corte também. E são os nossos apoiadores. Aí fico grato porque a gente está começando o projeto e poder contar assim, com gente que acredita um pouco no trabalho. Legal. É legal, né? Tu falou sobre mercado, desculpa te interromper, mas assim, hoje assim, eu penso que teve um propósito de Deus fazer eu virar essa chave com 35 anos, né? Que há 10 anos atrás a minha cabeça já era diferente também. E hoje, cara, o que eu percebo é que não existe um mercado gospel. Mercado gospel definitivamente não existe, né? Existe mercado secular, né? O gospel, o evangelho mesmo, quem realmente faz parte dessa música, a última coisa que está preocupada é com o mercado, entende? Então, assim... Tá, deixa eu tentar entender. Tu acha que não existe no Brasil um mercado gospel? Não, ou a expressão mercado gospel nem deveria existir? Não existe mundialmente um mercado gospel. O evangelho não é um comércio. Sim. Mas assim, tu tem pessoas com o coração certo que até vão ganhar dinheiro com a música, mas não faz a música para ganhar dinheiro, tu entende? A verdade é que assim, a gente está num cenário hoje onde tem joio e trigo juntos. Sim. Deus levanta alguns homens, e eu me incluo como esses, que são homens com um coração profético de tentar varrer o joio. Só que a palavra é muito clara que o joio quem tira é Deus. Sim. Eles vão crescer juntos. Então, nesse momento eu vejo que Deus está levantando muitos trigos que estão investindo no bom pasto, né? E esses não estão preocupados com o mercado. Que são comprometidos com o evangelho e que fazem a sua arte... Cara, para a glória de Deus. E se Deus falar assim, ó, para na hora, tu entende? Porque o mercado exige contrato, o mercado exige fluxo de gravações, Sim. Esse é um mercado. E ele existe, mas eu não chamo, mesmo sendo música cristã, eu não chamo de mercado gospel. Ele é um mercado secular, que canta sobre Jesus, Sim, canta sobre Deus. É uma temática, né? Agora, música cristã, genuína, tipo Jesus, quando tá indo pro Getsemane, ele canta um hino. Já tinha música cristã naquela época. Sim. Então essa música é eterna e vai... A Nova Jerusalém é cheia de música, né? Hoje os anjos estão... Então, só que essa música nunca existiu, vai ser um mercado, tu entende? Eu acho que é um amadurecimento que nós, como cristãos, temos que ter. Música cristã não é mercado. Não, mas... Esses dias, daí eu finalizo essa tese. Sim. Um cara me mandou mensagem no direct no Instagram. Ele é compositor que presta serviço para Warner, para Sony, para Som Livre, não sei mais quanto. Que ele faz sertanejo. Daí ele falou assim, Marcelo, agora eu estou começando a escrever gospel. E achei a tua voz muito boa para cantar minhas músicas e tal. Cara, aquilo ali é a figura do que eu estou querendo dizer, é entende? isso que eu chamo de mercado gospel, isso. Né? Digamos. Não, ele existe, eu não estou dizendo, sim, claro, sim. mas eu estou falando que sim, para Deus ele não existe. Eu entendi o que tu quis dizer. Talvez eu fui filosófico demais. Sim. Mas assim, o que eu falei com ele, assim, cara, primeiro me conta como é que tem sido a tua expressão com Jesus, como é que tem sido a tua realidade com Jesus. Eu tenho um amigo meu que trabalha assim, ele é daqui, né, trabalha com produção, ele foi lá para Goiás esses tempos fazer um negócio lá, tocar junto com os artistas, e o comentário que se tem lá é assim, cara, esse mercadão, quem faz sertanejo, quem faz gospel, quem faz tudo, uma coisa só, cara. É um segmento. É um segmento e seguinte, tá dando dinheiro, vamos fazer. Isso. E aí, essa foi a minha bronca, tu entende? Eu sempre conto eu dou esse exemplo, né? Tinha um senhor aqui em cima, aqui, a gente era criança, que ele tinha uma farmácia, né? Aí ele se converteu. E as pessoas diziam assim, me vê um remédio pra dor de cabeça. Ele dizia, não vou te vender. Vai na igreja que Jesus te cura. Então, em vez de ele querer vender o remédio, ele dizia, não precisa. Aí até que um dia ele foi tentar evangelizar uns assaltantes e deram um tiro e mataram ele. Eu falei, cara, eu me tornei esse cara, porque o cara, mas eu queria gravar pra ficar famoso. Não vai ficar, cara. Exato. Eu já dizia, não, pode até que fique. Mas Só que eu pensei, eu cheguei num ponto assim que até teve uma banda... Vou falar, o cara assim, fizeram 2.000 cópias, né? Eu falava, cara, por que tu não lança? Faz um CD mais simples. Não, tem que fazer o CD. Fizeram 2.000 cópias. Falei, cara, me dá um CD pra me guardar. Mas a gente só vai te dar um. Porque vai vender assim, tipo água, e nós não temos medo de faltar. Faz 10 anos eles nunca fizeram mais. Sim. Porque sempre tem essa expectativa, né? De que vai dar certo. E nós vamos ser a banda... Valeu. Nós vamos ser a banda que vai estourar, nós vamos...
E aí depois disso se cria uma frustração, porque não acontece, porque o sucesso ele é subjetivo, né? Porque, por exemplo, pra ti, eu faço a minha música, se eu tiver que continuar trabalhando de vendedor e fazer isso pra Deus, é sucesso, né? Eu fui bem sucedido no sentido de tô cumprindo. Mas para algumas pessoas não. Ser bem sucedido é sinônimo de milhares de visualização e de show, de autógrafo, de sei lá. Aí essa pessoa ela vai se frustrar porque ela não alcança esse objetivo com a arte dela, né? Eu vejo que assim, os músicos no Brasil, eu vou generalizar, tem muitas exceções, mas tem uma forma muito infantil, assim, é uma fé muito infantil. Sim. Então tu vê sucesso, é isso aí, o cara que tá bem num palco e todo mundo tá chamando o cara, ele tá sendo usado por Deus, né? Mas o que eu faço com aquela senhorinha que tá intercedendo? Numa Assembleia de Deus, numa cidade... Então, a gente analisa muito pelo visual, né? Enquanto Deus só vê o coração, né? E a maioria das vezes que eu tenho visto muito podcast para aprender, né? E o que eu mais tenho visto é os artistas gospel, a galera famosa falar assim, tu vê, cara, a gente só viaja, é aeroporto, e quando a gente se percebe, a gente já não tá mais conectado com as coisas de Deus, a gente entrou num piloto automático e a gente tem que cumprir a agenda. E geralmente é isso que se torna, né? Se torna... Aí eu me pergunto, mas será que realmente foi... É de Deus? Porque Deus vai te dar algo que te tira do propósito dele. É meio esquisito, né? Mas isso aqui é uma cultura de idolatria, né? O Brasil ele tem muito forte a questão da idolatria, né? Então hoje o que acontece? As igrejas dependem dos artistas para se promover, e os artistas dependem da igreja para se sustentar. Então vira um ciclo onde a agenda está sempre aberta. Então o cara sai quarta-feira de casa e volta domingo. Aí não vê filho, não vê esposa. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Porque geralmente o cara que convida, a igreja que convida, ela não está interessada no que naquela pessoa tem a dizer, né? Ela está interessada em quantas pessoas aquela pessoa vai promover pro evento dela. A gente está generalizando, né? Claro. Óbvio. Mas o cenário, vamos chamar de gospel, porque não tem expressão melhor para definir algo ruim como gospel de música brasileira. Ele é um mercado idólatra, né? Então, de fama, de luz, né? Totalmente. Só que é isso que eu estou dizendo, esse é um mercado secular. Sim, ele não é mercado gospel com... Não é convertido, vamos dizer assim. Não é, cara. Mudando. Mas para Deus é tão importante a música que, cara, por muito tempo eu pensei, tipo que nem tu, vou largar esse troço aqui, tá contaminado. E uma vez conversando com o Azaf, cara, o Azaf é um pai, um pastor para mim, assim, ele falou assim... O grande problema hoje nosso é que todo mundo que está dando a cara tapa é quem quer ficar famoso. E os que têm um coração em Deus estão falando assim, eu não vou me misturar com isso. É isso que eu estou te falando. Talvez Deus está levantando trigo. Trazer um equilíbrio, porque tem muito joio nesse troço. Claro. E se Deus quiser, para alguém que está com o coração reto, promover esse cara e colocar um cara numa situação de destaque, ele vai fazer. Sim. E assim, né, eu tive um tempo eu nunca fiquei fora da igreja, mas foi um tempo meio de revolta com isso, assim, e tal. Achei que isso aí, toquei tudo pro ar. E hoje eu me enxergo muito, hoje eu tenho estudado muito sobre música na igreja, enfim, eu sou líder de música na igreja também, e eu sempre aprendi uma coisa, né, nunca se consegue mudar algo de fora, né. Eu tô aqui, tá todo mundo errado lá. Não, se eu acho que eu tenho algo para contribuir, eu preciso falar, né? Isso aí. E eu tenho entendido que realmente é um tempo de falar, Até eu falei com o Fábio ontem, o Fábio Sampaio tem um conteúdo muito bom a respeito disso, assim, né? Eu falei, cara, não escreve um livro, alguma coisa a respeito, porque ainda é muito... Quem tem algo relevante para falar sobre isso, ainda está muito calado, né? Nós temos quem, por exemplo? Nós temos lá a menina que é o ícone dos nossos jovens na música cristã, casou 2 meses, separou, e é isso aí. O Ananiel me deu a gente conversou sobre isso, ele e eu lá em São Paulo, e ele é um cara que Deus está levantando, porque ele está muito dentro desse ciclo. Ele está dentro... E com o coração completamente, assim, na glória de Deus. Sim. E ele deu um bom exemplo, assim, para um prédio torto, para tu mostrar que um prédio está torto, muito melhor que tu mostrar e tentar convencer os outros, bota um reto do lado. Sim. Então vai ficar nítido. Um tá para lá, um tá reto. Então eu vejo que Deus está levantando
esses homens agora, assim, para isso. Exatamente. Que o coração são totalmente dele. Em Crônicas fala, né? Quanto ao Senhor, seus olhos estão por toda a terra para ver quem o coração é totalmente dele, né? E eu penso que a música, cara, eu comecei a fazer música instrumental no Rios ali, né? Que eu tenho todo o meu projeto autoral cantado, mas eu pensei, cara, no Rios, que são 30 segundos, eu vou focar só em instrumental, fazer releitura e tal. E a música, ela é uma linguagem universal, né? Sim. Então, o fato de eu estar fazendo som instrumental, tu não tem a quantidade de pessoas que têm me mandado mensagem, que não são convertidas, é enorme. Imagina. E eu gosto quando é no direct, porque daí eu consigo trocar uma ideia sem ser público, né? Sim. E Deus tem aberto possibilidade de evangelismo enorme, assim. Então, eu senti uma paz ouvindo teu som. Eu não sei explicar, mas eu tô me sentindo melhor depois que eu ouvi. Então, que legal isso. Deus está fazendo da forma dele. Eu nunca ia imaginar. Cara, comprei cello sem saber tocar, fiz uma aula. Eu nunca achei que isso hoje seria uma ferramenta nas mãos de Deus. Mas Deus faz. O importante é o coração estar nele, entende? Claro. E eu fico feliz, cara, porque eu vejo assim, mesmo eu não era conhecido há pouco tempo. Agora estou mais conhecido. Quantos no Brasil talentosos estão desconhecidos, com o coração em Deus? Então isso me dá uma esperança, entende? E quando tu tá com o coração em Deus, se tu não ficar conhecido, também não importa. Não importa. É isso que é o... Mas talvez Deus queira tornar alguns conhecidos. Claro. Para trazer um padrão, para trazer uma palavra profética. Assim, eu acho que Deus é até o maior interessado nisso. Claro. Ele é o cabeça, ele que vai botando os membros como... E é interessante, né? A igreja que eu congrego hoje é uma igreja pequena, assim, ela nasceu e todo mundo... E ela cresceu no meio da pandemia, né? Uhum. Ela cresceu numericamente, não pelo número, mas pessoas se achegaram a ela no... Porque o dono da igreja é Jesus. O dono da igreja não é o... se a gente divulgar mais no Instagram, se a gente fizer isso... Não, cara, o dono da igreja é Jesus, cara. É isso aí. E eu acho que quando a gente tem essa consciência, o dar certo e não dar certo é ressignificado, né? É isso Porque aí. Dar certo e não dar certo é o que a Bíblia fala sobre dar certo. Né? Exato. Então, é dar fruto, como a Bíblia diz, é ser encontrado fiel, né? Que eu falei isso com a Zaf até, que ele tem da música, né? Uhum. Cara, ser encontrado fiel, cara. Uhum. Fiel e é isso, né? Eu acho a Bíblia que diz que os mártires vão ter tem um prêmio reservado para eles. Que sucesso esses caras tiveram aos olhos do mundo, né? Nada, né? Torturados em prol de uma mensagem impopular, né? Então, realmente, tem toda a razão. E imagina assim, né? Óbvio que não é errado, por exemplo, quero ir para São Paulo. Óbvio, não tem nada de errado, né? Mas imagina que loucura é entender, não, cara. É um tempo de ficar em Porto Alegre. Sendo que lá teriam muito mais oportunidades, né? Sim. Isso aos olhos humanos, aos olhos do mercado, esse é um tiro... Não, mas como assim, cara? Tu tá tendo a oportunidade que todo mundo queria, né? Sim, é verdade. Eu acho que quanto mais os caras querem, é pior ainda. Acho que Deus diz, não, eu vou fazer, só porque tu quer. Esse é complicado, cara, mas tenho pedido muito assim a Deus que realmente levante esses, né, cara? Que sejam essa voz, porque a gente precisa, né? Eu acho que um dos grandes problemas dessa geração é não olhar para o Asaf, cara, não olhar para quem já construiu essa estrada, não olhar para a história da igreja, né? É achar, não, agora Deus deu algo novo, como disse uma revelação fresca. Agora, não, peraí um pouquinho, existe uma história nisso tudo, né? Tu sabe que sobre isso, eu acho interessante que tem muita música sobre algo novo, quero viver algo novo. Eu não quero ter um olhar crítico, assim, porque eu entendo a intenção, assim, o que quer dizer com isso. Sim. Mas, cara, Deus é o mesmo ontem, hoje, para sempre, né? A intenção da música... Eu sempre diferencio um pouco isso, né? Porque às vezes a letra é muito ruim, mas assim, eu entendo até o que o cara quer dizer, assim, né? Eu sei que lá no fundo, às vezes, não é... Ele não quis dizer bem o que a música disse. Eu tento, pelo menos, assim... a gente desconfia bem, né? Pelo menos para que a gente não julgue a intenção, tá claro, porque eu não... ninguém pode julgar a intenção a não ser Deus. Não tem como julgar a intenção do coração. A gente pode julgar os frutos, a letra. Não, eu posso analisar, como o Andrew faz muito lá, né? Analisar a letra com a palavra do lado. Bom, a Bíblia diz isso. A tua letra diz isso. É isso aí. Isso não tem problema, né? Mas essa busca por algo novo, até com uma busca por um avivamento, porque tem grupos assim, que estão sempre falando só sobre avivamento e tal. Parece que tira um pouco a gratidão
do que Deus tem dado hoje. Sim. Porque o que Deus tem dado hoje vem de Deus, cara. Se vem de Deus, eu não preciso de mais nada, tu entende? Porque se é algo novo, sempre parece assim, ó, o que eu estou vivendo hoje é velho. É pouco. Ou é insuficiente. Eu não sou satisfeito em Deus. Parece que vai existir um... Até faz um cara perguntou numa caixinha de alguém assim, eu posso orar pelo avivamento? Claro, tu só não pode vender ingresso para o avivamento, né? Porque, orar pelo avivamento, a gente pode. Eu não posso prometer e vender ingresso. Isso é. O problema é que, cara, eu até tenho um cantor, não vou citar aqui, gosto muito do cara, acho que ele tem músicas muito boas. Aí eu entrei no Instagram dele, tinha uma escola de música, de adoração, uma coisa assim. Escola de adoração, não lembro o nome agora. Venha aprender para participar do último e maior avivamento. Mas baseado no que ele chegou à constatação que já existia um último e maior avivamento. Sabe? Não, o último vai ser maior. Tu falar que o teu é o... mas como é que... em vida tu vai ver baseado no que ele pode afirmar que é o último. Quando que foi o que já teve? Ainda mais que envolve venda de curso. É pesado. Eu fiquei até meio... 6 e 7. Arrasta pra cima. Arrasta Né? pra cima. Eu fiquei até meio... puxa vida, cara. Achei que esse aí eu ia me... Mas essa expectativa, assim, eu acho que ela é salutar, né? A gente tá sempre esperando... A volta de Jesus, a maior expectativa do cristão é essa. Agora, tu criar uma expectativa para aquilo que não tá... Até porque eu acho que Deus realmente tem um grande avivamento. Só que quem vai viver isso mesmo é quem já está vivendo. É tipo quem está correndo numa corrida de passar bastão. Quem recebe bastão está correndo já. Claro. Não está parado orando por avivamento. Está vivendo, está evangelizando, está proclamando. Eu estou aqui parado, do nada vai acontecer um... Porque para mim não tem sentido um culto para clamar por avivamento. Cara, vai subir um morro, vai encher a barriga de gente que está assim, com fome, entende? Então, é a mesma coisa aí, vem um pouco essa teologia para as músicas, né? O melhor de Deus ainda está por vir. Então, cara, o melhor de Deus é a conversão que ele já me deu, entendeu? O melhor que Deus podia nos mandar foi Jesus, né? Porra. Eu tinha uma bronca com umas músicas, aí o cara... Mas eu não quero assim, não quero jogar pedra, porque eu já fui assim, eu não quero ser esse cara. Mas eu tinha umas broncas, o cara cantava assim, né? Eu vou viver uma virada em minha vida, eu vou viver... Não, faz 2 anos, não virou ainda. Todo culto, cara, todo culto, o melhor de Deus vai por vir. Aí, por fim, eu criei bronca com uma, que o cara dizia, sou livre para correr. Livre para correr. Não, mas se eu sou livre, eu posso correr ou não correr, né? Se eu sou livre, tu é livre, corre. Mas então eu não sou livre, tu tá me mandando fazer, não sou... Cara, a deixa é grande, assim, para eu falar uma coisa. Uma das coisas que eu percebo também, que musicalmente a igreja brasileira precisa amadurecer, é no foco das nossas letras, entende? Porque claro que é muito gostoso eu cantar sobre as coisas que Deus quer me dar, sobre a minha experiência com Deus, tipo, Ele me ama, são coisas que eu estou falando de Deus, mas é sempre voltadas para o homem, para a nossa realidade com Deus, né? Enquanto quando eu abro o Apocalipse eu vejo que os anjos estão cantando santo, 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 digno, é só voltado para Deus. Não tem anjo falando assim, ó, tu me libertou, meu coração é teu. Não tem foco em quem está expressando a adoração. O adorado é o foco. Claro. Então hoje, se a gente for analisar, 80% das nossas músicas são focadas no que Deus faz com o homem. E eu acho que a música, principalmente a música por culto, ela deve ser muito mais nós, né? Muito mais no plural, porque é o povo de Deus cantando junto, né? Não é, o eu. Eu acho tão egoísta, assim, às vezes, Deus me ama. Eu entendo, assim, eu acho que, não estou dizendo que é pecado cantar a música, mas parece que é tão... eu e não importa mais ninguém, né? Tu vê... o André, ele faz esse trabalho dele, é incrível, assim, né? Mas o que eu digo até assim, até o nós, e realmente não tem problema nenhum, mas acho que é o quanto o nosso coração pulsa, a ponto de eu não querer nem... Eu até fiz um videozinho que eu falo sobre isso. Tu vê Estevão está sendo apedrejado, ele não pede socorro para ele só glorifica Jesus à destra de Deus. Então acho que diante da glória de Deus, o eu, o nós, cara, a gente nem consegue mais enxergar, entende? Deus é que interessa. Então, outra, se eu fizer uma música que eu falo assim, tudo entregarei, pegar uma música que eu amo, que é um hino, né? Tudo entregarei. Cara, essa é uma promessa pesada, cara. Tudo, cara.
Mas a gente está lá cantando. Agora, se eu falar que Jesus é santo, eu não estou arriscando mentir, eu não estou arriscando nada. Eu estou falando uma verdade absoluta que edifica o meu espírito, edifica a igreja. Então, o foco das músicas, eu acho que eles precisam crescer para serem mais verticais. Uma vez eu participei de um culto e a banda ia cantar uma música do tipo essa, assim, Tudo Te Entrego. Eu não lembro bem, faz muito tempo, né? E essa foi real, assim, eu tava no lugar, né? Eles começaram, o pastor, não, pessoal, essa coisa de tudo entrego, vamos ser mais sinceros, a gente não vamos mentir para Deus, então essa não vamos cantar agora. O pastor fez isso aí, porque é um momento de quase de mentira, se a gente for pensar, porque a gente canta que tudo entrego, mas será que aquilo... até eu tenho um livro ali, cara, muito legal que eu li, que o cara vai falar sobre música, a música no culto. Ele vai falar de um dos reformadores, eu não lembro, acho que foi o Zwinglio, que João Calvino, que é esse rapaz aqui da camiseta, João Calvino, ele não era adepto de instrumentos no culto, né, instrumentos musicais. Hoje nenhum calvinista vai ser a favor dessa ideia, não é. Mas o Zwinglio, ele tinha outra, ele era mais radical. Eu acho que era o Zwinglio, pode ser alguém que está vendo, pode ser que me corrija depois. Ele era mais radical, né? A proposta dele é que se cantasse em silêncio, que se cantasse apenas com o coração. Porque o que importa, no fim das contas, no culto a Deus, é o meu coração, é o quanto isso é verdadeiro. Porque se eu canto qualquer outra coisa e isso não é real, não parte da verdadeira, tá só cantando. Sim. Mas Jesus com os discípulos canta um hino também. Não, claro, assim, é óbvio. Mas acho que essa ideia o problema que eu vejo é a escravidão da liturgia. Porque na liturgia, cara, esse é difícil tu viver lá 1 Coríntios 14, né? Quando vos reuniam, tem salmo, tem canto. Que aquilo ali não dá uma ordem das coisas como a gente faz. Que a gente chega, aí tem um louvor, aí tem os avisos, aí tem uma palavra. E eu não estou falando que isso está errado. O problema é a gente se escravizar nesse formato. Porque a igreja é viva, né? O Espírito Santo, eu não acredito que cessou os dons. Eu acredito que o Espírito Santo é real e vive na igreja. A gente não conseguiria nem crer em Jesus se não fosse a atuação do Espírito Santo, né? Agora, a liturgia, nesse formato assim, engessada, tu coloca uma música lá projetada e as pessoas vão cantar. Claro. Não interessa se o cara não está vivendo aquilo, ou se não está. É pouco provocado a questão dos cânticos espirituais. Eu não estou nem indo para a ala neopentecostal, que é problemática. Mas às vezes eu provoco, assim, durante o louvor, um cântico espiritual. Do ministro louvando da igreja. E o volume das pessoas baixa drasticamente, né? Muitos talvez porque não tem facilidade para cantar uma coisa na hora, mas muitos porque não tem o que cantar. Porque se tu tira a letra da projeção, a tua expressão terminou, entendeu? Então isso para mim é o mais chocante, assim. Porque um louvor, se a gente meter uma bateria, meter uma guitarra, fazer um worshipão ali, cara, vai vir som pra caramba, vai ter um monte de mão levantada. Agora não sei se isso está sendo um louvor agradável a Deus, entende? Cara, é igual orar, pede pro irmão, faz uma oração. Às vezes o cara não sabe orar. Óbvio que tem gente que pode ter dificuldade mas geralmente é fruto do devocional, da vida com Deus, do tempo, da vida piedosa mesmo, de quanto o cara se deleita na Bíblia, em adorar a Deus, a sua casa, em louvar a Deus, em cantar. Não tem o que falar, né? Então isso é... E a gente tá... E infelizmente, óbvio, né? Não posso... generalizando, mas não é todo mundo, né? A gente está acostumado com esse linguajar evangeliquez, do algo novo, e a gente parece que sempre precisa de uma experiência mais absurda, parece que, não sei, não sei mais, estou um pouco fora, assim, desse circuito gospelzão, assim, eu não... Até o formato de ministrar louvor, né? Porque, cara, onde é que eu encontro nas escrituras o padrão de como é que se ministra louvor? Levanta a tua mão, diga para ele, agora não sei o que. Não tem. Isso foi criado e é muito usado contemporaneamente. Totalmente. Então tu vai fazer uma escola de adoração. Aí assim, se a igreja tiver mais... Tem até uma onda criada, já ouvi falar desse troço, cara. Então se o Espírito Santo não está soprando muito, tu cria essa onda do Espírito Santo. Como é que eles chamam?
Precisamos criar uma atmosfera. A atmosfera também. Isso, nós é que criamos a atmosfera. É que isso está muito ligado à questão assim da experiência, né? Isso. Tudo tem que ser. Parece que Deus já não é suficiente, né? Não, mas eu acho também muito pelo resultado visual. A gente mede muitas coisas pelo resultado visual. Só, agora me lembrei, só para não me esquecer, né? Eu lembro antigamente, assim, pegava um baixista, né? O cara, vou fazer um vídeo tocando baixo. Ele botava uma câmera e moía o baixo. Ele vai dar slap, vai fazer frase, vai fazer um monte de coisa. Hoje, até eu fiz uma crítica, eu tocava numa banda, há uns 10 anos atrás eu era baixista da banda, chamava Reparadores de Brechas. E eu era o baixista e eu tocava às vezes de palheta, assim. Tocava rock and roll, tocava reto, né? E todo mundo, tu só toca reto. Hoje é o que tá todo mundo fazendo. Por quê? Mas aí é o seguinte, tem 3 câmeras, tem uma desfocada pegando a palheta, a outra. Porque hoje a estética é mais importante do que tu tocar de verdade, né? Tem que ser, tem que olhar aquilo, não importa. O que tu tá tocando ali é o mais simples possível. Mas parece que a estética é um negócio que... Então, eu vejo que a análise se, por exemplo, o louvor foi positivo ou não, é a resposta que a igreja deu. E eu não consigo ver dessa forma. Sim. Porque eu me interessa em saber como Deus recebeu isso, né? Então, eu cuido muito, assim, para não pedir para irmão fazer acontecer. Agora levanta a mão, agora olha pro teu irmão, agora não sei o quê. Porque daí eu virei um maestro. Sai do chão. Porque assim, eu acho que o maestro é o Espírito Santo, tu entende? Que, cara, assim, ó, não interessa quem é o ministro louvor. Uma pessoa que foi regenerada, foi tirada do lamaçal, e ela vê Jesus, ela vai louvar Jesus mesmo sem ministro louvor. Que então, a importância que foi dada para essa figura do ministro, eu acho que é algo muito mais contemporâneo do que propriamente até bíblico. Né? A expressão ministro de louvor já é líder de... Assim, eu entendo. Eu gosto da palavra ministro no sentido real dela de servo, né? O cara, na verdade, é um servo. Que serve, né? Exatamente. Mas isso é muito contemporâneo, dizer que tem um ministro de louvor, né? O levita da igreja. É o levita, é pior. Até tem um livro que eu li, muito legal ali, que chama Louvor, o nome do livro. E o cara vai dizer assim, que chega a ser, por exemplo, o líder da adoração, né? Como se quando o cara para de cantar, a adoração então para. Não, a adoração é todo o tempo. O ministério levítico era assim, né? Porque eles tinham esse encargo para isso. Mas hoje, quando tu abre ali, quando vos reunir, um tem salmo, um tem cântico. Não fala do o fulano vai ministrar sobre vocês um cântico. Não tem. Mas assim, ó, eu vejo que Deus é tão misericordioso que essa liturgia é uma bênção. A gente recebe, a gente sai edificado. Não, claro. Agora, esse engessamento... Por exemplo, tem igrejas que eu já ouvi, até fora do Brasil principalmente, que o espontâneo é feito antes. O espontâneo... ensaiado, digamos. É ensaiado. No ensaio, o espontâneo eu vou fazer isso aqui. Então, cara, eu acho que perde um pouco a expressão da igreja, entende? Eu tenho até um conhecido que tocou uns anos atrás com um artista bem famoso do gospel, agora não está tão em ascensão, faz tempo. Ele falou, cara, às vezes o espontâneo a gente ensaia, né? Ele falou, é tudo ensaiado. Tu olha assim no show, tanto que ele ficou 1 ano assim e ganhava grana, cara, tocando. Ele largou e falou, cara, não foi isso que... Não, o pai dele era pastor, falou, cara, não foi isso que eu aprendi com meus pais, não foi isso que eu vivi. É uma mentira. Ele falou assim, cara, é uma mentira. Todo mundo olha, acha que é um negócio espontâneo, que é isso, que é aquilo, mas na real não tem nada disso. É tudo premeditado, é tudo ensaiado. E o cara assim ficou bem frustrado, assim, porque, puxa vida, né? Não é, quem olha de fora não imagina, né? Acha que é um negócio... Então minha busca, cara, nesses últimos tempos, assim, eu tenho tentado entender o que Deus quer, assim, de mim nessa área. Sabe? Porque eu quero ser esse prédio reto, entende? Mas eu preciso saber exatamente o que eu tenho que fazer. E em muitos casos, musicalmente, o Novo Testamento é um deserto de informação. Não tem. Claro. Era uma expressão real, tanto que em Coríntios fala, né, que tinha os cânticos, enchei-vos do Espírito com os salmos, né? Agora, por que Deus não deu um passo a passo? Entende? E por que hoje nós temos um passo a passo? Então, esse é o meu maior desejo, assim, cara, eu quero ser fiel, encontrado fiel, como tu falou, e em algo bíblico, naquilo que Deus tem trazido de simplicidade. Hoje, como tu falou, tudo é publicado, né? Claro.
Então os cultos são online e tal. Então a gente tem que vigiar muito, assim, com essa fascinação do visual, né? Como é que vão ver, quantos views vai ter esse troço, quantos likes, entende? E porque se torna tentador também. Vamos te usar como exemplo, né? Tu tá nesse momento de ascensão, vamos dizer assim, de se tornar um pouco mais conhecido, e daqui a pouco é isso aí, vai começar a ter propostas, né? Vai começar a ter... E é tentador, porque daí o cara pensa o quê? Ah, não, é de Deus. Você está tendo sucesso, é Deus que está me levando, é Deus que está abrindo a porta. Né? E eu acredito que tem muita gente que começa bem intencionada e acaba se perdendo. Quando viu, então, mas aí que eu vejo como é importante andar o corpo de Cristo, né? O corpo discipulado, cara, andar com pessoas te aconselhando, isso porque nem tu falou, recebi uma proposta. Ah, não, é Deus, eu não vou perguntar ao meu pastor, eu vou avisar ao pastor. Pô, tu sentou, não, tem alguém que me discipula, alguém que me aconselha, alguém que anda comigo. E isso é essencial, né? Cara, a quantidade de homens, né, que Deus levantou e se perderam, né? Então não interessa, né, como começa, é como Mas é interessante, esses dias eu vi uma entrevista do Douglas Gonçalves, acho que era aquele do Jesus Cop. Ele entrevistou o Thales Roberto, né? O Thales Roberto está nos Estados Unidos agora, ele fez online. E tu vê como é, né? O próprio Thales falou assim, ó, eu não estava preparado para aquilo que aconteceu comigo. Eu saí da favela, em 2 anos eu era o maior expoente gospel, né? Andava de avião, era milionário. Então ele falou assim, eu não estava preparado para aquilo. Aí a própria igreja cria os seus ídolos e no fim das contas o cara que foi idolatrado, que na época provavelmente ele achou assim, não, eu não entendo nada de evangelho. Eu estou estourando no meio, deve ser Deus que está me fazendo isso aqui, só pode, né? Não tem outra explicação, deve ser Deus. Depois, aí aconteceu tudo que aconteceu lá com ele e tal, falou uns negócios lá. No fim das contas, ele percebeu que ele não estava pronto para aquilo. E isso E só que o problema é esse, cara. O João Calvino usava uma frase, ele dizia assim: o coração do homem é uma máquina de produzir ídolos. E a verdade é essa, nosso coração... Agora Deus está levantando aquele ali, cara, agora esse... E o cara, se não está preparado, se não tem isso, é um discipulado, um pastor, se não tem alguém, ele acredita. Sim. Ele acredita que realmente não é Deus que está me levantando e eu vou... É isso aí. E o fim infelizmente, o fim desse caminho é um caminho que o próprio cara... Que bom, né? Espero que... E se tu for analisar, muitas vezes Satanás enche um homem de Deus de trabalho para Deus. Quanto mais esse cara trabalhar, melhor para o diabo. Claro. Ele não está preocupado em quantas pessoas esse cara vai ganhar, não. Ele quer perder esse cara, porque esse cara é de multidão. Claro. Então enche o cara de trabalho, a ponto de ele não ter mais tempo de orar, não ter tempo de ficar com a esposa dele, cuidar dos filhos. E quando ele destrói uma referência, cara, ele destrói um monte de gente junto. Claro. Muita gente que olhava, não, esse cara era o homem de Deus que... E quando o diabo destrói isso, ele destrói um monte de gente junto. É isso aí. Né? Um monte de gente se decepciona nessa caminhada, né? E é preocupante. E é isso aí, porque Deus levante esses homens para vir com essa intenção de levar essa coisa... E que a gente não desista desse processo, assim, né? Porque é muito importante, cara, que a gente possa... Infelizmente, o Sul aqui, a gente tem pouca gente, assim, né, cara? O Sul foi sempre... O Azaf, acho que é o cara que ficou aqui, né? Isso é interessante também, né? Ele Uma vez eu perguntei pra ele por que ele nunca foi pra São Paulo, né? Porque eu acho que dos ministros de louvor que tem eu, que mais viaja, né? Sim. Há anos, assim, né? Cafezinho? Cafezinho? Valeu. Cafezinho da... O Bruder. Então tá um pouquinho. Esse é bom. Calma um pouquinho. Ele... Qualquer banda, assim, daqui, quando começa a despontar, vai pra São Paulo, porque fica mais central pra viajar, né? E eu perguntei pra ele por que ele nunca foi. E a resposta dele foi a melhor possível, né? Assim, Deus nunca mandou. E é isso, é um homem dependente de Deus. Exatamente. Então não interessa onde tu tá, o que tu tá fazendo, tu ouve a voz do Senhor e pronto, ele tá né? sempre viajando, né? Não, tá sempre... Cara, é um exemplo, assim, para todos nós, assim, né, cara? Um homem que realmente... Ele, enfim, o Ademar, tem vários outros, assim, né? Que a nossa geração precisa olhar e ser
Isso aí. discipulada por essas pessoas, né? Eles deixaram um legado, né? Deixaram um legado que é importante, cara. Com certeza. E no teu estúdio lá, falando dele, como é que funciona? Tu pega, tipo, tem um estúdio grande, grava tudo, assim? Desse tamanho, assim. E eu gravo tudo, já gravei desde disco completo, eu acabo gravando todos os instrumentos. Porque, não assim, é só cristão, ou só cristão? Não só cristão, só aquilo que eu acredito, né? Eu gosto de responder assim. Sim. Porque tem muita coisa que é gospel que eu não acredito. Sim. Então, aquilo que eu acredito, que eu acho que o mundo tem que ouvir esse troço, eu boto a mão, entende? Não, mas a pergunta é, por exemplo, assim, chegou um cara lá, quero gravar. Não é assim, no caso, não é um estúdio comercial nesse aspecto. Não, assim. não. Quero 3 horas pra gravar um negócio aí e tal. Eu analiso quem é. Tá, tem todo um... Penso que, assim, eu tenho muito a perder pensando em mercado, que volta aquilo que eu tava falando, entende? Eu me lancei para ser sustentado por Deus, assim, não por um mercado, né? Então, eu não quero me contaminar com... Quero vender minha primogenitura por causa de uma mentira, entende? Então, eu penso que é radical viver assim, penso que é desafiador, mas eu entendi que foi esse convite que Deus me fez. E aí o meu estúdio, assim, o mercado de estúdio, ele mudou muito, porque antigamente ninguém tinha home studio. Sim. Então tu tinha grandes estúdios, então tu pagava a hora caríssima, tu pagava o cara que é só o cara da mesa, que ia apertar o rec e fazer tal. Tu tinha que pagar um produtor e tu tinha que pagar os músicos. Aí um disco era 50, 60, 70 mil reais, né? Então, como todo mundo começou a ter plaquinha, interface, e começou a gravar em casa, né? Baixou a qualidade, antes eram grandes produções, baixa a qualidade, só que agora está começando a entrar no momento em pessoas, que daí eu vou me dar o meu exemplo, onde eu tenho um estúdio, onde eu gravo, eu produzo, eu toco os instrumentos. Então, as pessoas nesse perfil começaram a encontrar mercado, porque o cara que quer gravar um disco completo, até com bateria, com tudo, ele resolve com uma pessoa só, né? Então cresceu muito esse tipo de produtor. E a qualidade aumentou. As qualidades estão muito boas. Que daí esses caras começaram a investir em equipamento melhor e tal. Mas eu vejo estúdios convencionais, tradicionais, aí só recebem grandes produções mesmo. Pega o Soma, por exemplo. Cara, tem um estúdio em Porto Alegre que é gigante, né? Áudio Porto, né? Uma coisa assim. Eu nunca fui lá, só vi por foto, né? É o melhor estúdio da América Latina em equipamento. É mesmo? É sinistro. É sinistro. Tem um cara que eu conheci lá na Argentina, fui comprar o equipamento dele. E, por exemplo, assim, eu estudei em uma escola, e é engraçado assim, né? Porque aqui a gente não tem muito contato com gente que isso não é do teu dia a dia, né? Eu tinha professores, cara, tudo cara engenheiro de áudio, ganhador de Grammy Latino. E os caras estão ali, meu. Os caras andavam assim, tu achava que era qual morador de rua, assim. E eles estão ali, estão dando aula, vão de bicicleta. E o cara, assim, tinha uma banda lá da Argentina, lá, o cara, eu sou o produtor eu sou o engenheiro de áudio dessa banda aí. É como se, sei lá, fosse nosso amigo engenheiro de, sei lá, com uma banda famosa do Brasil, e agora tô, não sei, Paralama do Sucesso, uma coisa assim, né? Não, eu sou, então tu tá aqui com a gente conversando, é isso aí. Aqui, lá é muito comum, né? Muito comum esse... E aí, voltando, né? Aí eu conheci um cara lá, fui comprar um equipamento dele lá. Ele tinha um estúdiozinho dentro de um apartamento assim, bem pequeno. E, cara, hoje ele ganhou vários Grammy Latinos, assim, cresceu. E ele veio aqui em Porto Alegre gravar. Ele tava aqui esses tempos gravando nesse estúdio. Eu não consegui conhecer ainda, né? O Áudio Porto? Sim. Eu não, imagino que deve ser um... Cara, ele tem... que o dono, ele já tinha recurso, assim. Sim. Então ele tem compressor que só tem 2 no mundo. Ele tem umas coisas incríveis, assim. Curitiba abriu um estúdio violento agora também, né? E Curitiba, cara, spoiler, né? O mercado worship, que eu tenho muitos amigos, vai migrar muito para Curitiba. Por causa desse estúdio. Por causa desse estúdio e, assim, eles vão criar um complexo lá sinistro, assim. Então vai sair de São Paulo e vai ser em Curitiba o negócio. Vai ser... O Ananiel mora em São Paulo. O Ananiel é de São Paulo. São Paulo. Não, esse estúdio lá, eu vi algumas fotos. Até tem um cara que eu conheço, que é o Kalel. Ele tava trabalhando no Dove, né? Que é o estúdio do Aquino. Do Aquino, como é que é o Som do Reino, né? Acho que ele saiu de lá e foi pra esse... Isso. Um amigo meu, que é produtor também, o Juninho, que é baixista, Juninho Vide,
Não conheço. Ele também trabalhava no Dove, tá indo pra lá. Como a gente conversa, assim. Então é interessante que tá tendo uma migração, assim, pra... Interessante, cara. Um estúdio de primeiro mundo. Tem um estúdio... Mas é isso, tem que... Mas eu hoje, com a internet, né, eu acho interessante essa questão de tu... facilitou, né? Compra uma interface ali, grava, valida o teu trabalho ali. Pra registrar a ideia funciona muito bem. Funciona muito bem, né? Porque eu acho que esse era o problema antes, né? Nos finais, assim, quando eu tava parando já com o estúdio, eu dizia muito isso pras bandas, né? Cara, não investe, por exemplo, ali uma grana para gravar 10 músicas. Pega esse dinheiro, vamos contratar uns músicos, fazer uma produção boa, legal, grava um vídeo. Não, eu quero gravar 10 músicas e fazer o CD ali, a bolacha, e levar aquele monte de trambolho no... O mercado mudou totalmente, né? Não só porque não tem mais equipamento de CD, mas hoje as pessoas não aguentam ouvir um LP. Não, é muita música. Então, tem as bandas que seguem firmes na questão de só lançar LP, mas hoje o single é um fast food, né? Lançou um single pro artista é bom também, porque rapidamente ele já lança. Eu gosto muito do formato de EP. Sim. Porque o EP tu conta uma história como um LP, mas não é tão longo quanto 12 músicas, né? Então até 20 minutos tu resolveu. Porque eu acho legal também tu contar uma história. Então, por exemplo, eu lancei um disco que é o Nossas Histórias. Fiz música para minhas filhas, para minha esposa e tal. Tem uma história ali, entendeu? Sim, eu não ia conseguir fazer isso em uma música. Então acho legal ainda a ideia do EP, assim. Mas antigamente era só LP, né? Quando tinha a Hilson, quando eu descobri Hilson, os discos eram 16 músicas. Imagina. CD duplo. E era duplo ainda. CD duplo. Ou mudou, né? Ou teve aquele tempo do Antônio Cirilo, né? Lembra disso aí? Os ao vivos. Que daí era... músicas, não, do Cirilo era isso aí. Cada música tinha meia hora, mano. Isso, era um absurdo. Assim. Mas isso eu acho legal, cara, porque a originalidade que eles trouxeram ali... Foi um divisor de águas, né? Porque eles não estavam preocupados em vender. Não era nada comercial. E foi uma época que tu vê nitidamente que Deus levantou esses homens. Ele tossia no microfone, não tava nem aí. Era um negócio... orava em línguas no disco. Era um negócio... Então havia, assim... Quando eles estavam ouvindo, e na época do Cirilo, que foi uma referência pra mim na época... Cara, passava muito tempo tu não sabia quem era, porque não tinha internet. E o disco não era com a foto dele, né? Sim, não. Era outro tempo, né? Isso, cara, evoluiu muito rápido, assim, né? E esses caras também, desculpa me meter, eles trouxeram a nós um conhecimento também de muita gente fora, né? David Quilla gravou muita música, tipo, Delírios, eu não conhecia. Sim. Sim. E David Quilla estourou bem no começo da minha conversão também, acho que 2001, por aí, né? Sim. Foi por aí que ele... E eu, vê de quem é essas músicas. Martin Smith e tal. Trouxeram... Delírios, meu. Eu acho, assim, né? Um dos grupos muito responsáveis por que trouxe isso foi o Diante do Trono, assim, né? Uhum. O Diante do Trono trouxe essa coisa gigante, assim, Foi. Primeira vez, assim, eles gravaram na rua 1 milhão de pessoas. Era bizarro. Era um negócio que não existia É bizarro. aquela banda gigante, toda aquela coisa. A Hilson lá, ele já estava estourando lá fora, mas o Brasil, Diante do Trono... Eu parei de ouvir no de Porto Alegre aqui, né? O Diante do Trono. A gente fui lá, chegamos cedo. Chegamos cedão lá. Não lembro que ano foi aquilo lá. Eu parei, mas eram muito bons os CDs do Diante do Trono. Pô, padrão. Foi revolucionário aquilo tudo, assim, Tem uns 15 anos, acho que eu era solteiro ainda. Cara, esse disco de Porto Alegre não é o que tem a música Ainda Existe uma Cruz? Não, acho que não. Acho que é anterior. Essa música é muito boa. Cara, eu sei que o de Porto Alegre eu já não... Eu fui... loucura, né? Não ouvi até hoje, não sei as músicas que tem naquele disco. Aquele foi quando o André Valadão lançou o primeiro dele, né? Ele fez um show depois do... Ainda Existe uma Cruz. É mesmo? Então essa é a única música que eu devo conhecer. Eu lembro quando eu ouvi essa música, eu achei tão bíblica. Tem muita música boa, cara, aqueles primeiros discos lá deles. Deve ter depois também, eu parei de ouvir, né? Não, ela é uma compositora maravilhosa. Tu compõe também? Sim. Tá. Eu vi algumas coisas ali, que até vou mandar a playlist lá quem escolhe as músicas sou eu, que sou o líder da música, e o Emanuel, que é o outro pastor da igreja. Legal. A gente escolhe junto, assim, as músicas, geralmente, né? Pra tentar... Então, assim... Gostei muito, cara, tava ouvindo ali agora à tarde
Tinha muita coisa ali, né? Eu tô ouvindo umas com as cantadas ali, muita coisa legal, cara. Pra mandar o pastor lá pra gente vai incluir então, o que aconteceu? Repertório. Até então eu nunca mostrei a cara, né? Porque eu fazia em paralelo, mas como agora é a minha vida, isso, assim, profissionalmente, eu tive a oportunidade de assinar com a One Music agora, que pra mim é o selo que eu mais gosto, assim, do Brasil. O Nelson Tristão é um dos donos. Claro. E ele é um cara muito comprometido com Deus. A gente ficou 1 hora no telefone. A esposa dele, Cris. A Cris Tristão, né? Ela gravou muita coisa também. Isso, eu lembro na época. O tempo do Cirilo. Isso. Daí eles criaram... Eles tinham uma gravadora, uma distribuidora antigamente, né? Deve ser a One ainda. Eles tinham um retiro para músicos lá em BH, que era muito conhecido, Adorando, acho que era. E agora a One hoje é que tá com Morar, todo mundo tá lá, né? Se distribui um monte de gente, né? Então foi muito legal, que foi uma porta que Deus abriu, assim, porque uma das pessoas que fez um remix comigo foi Isaías Saad. Sim. E foi legal, assim, porque eu agradeci, algo de Deus, assim, eu gosto muito dele. A gente ficou amigo. Eu conheço muito a música dele. A gente ficou amigo, assim, do nada. Eu liguei pra ele e tal, até convidei ele pra participar de uma música que ele vai gravar junto comigo no final do ano. Massa. E daí a gente, nesse papo, conversou sobre distribuidora e tal. Então, falei com o Nelson. Então, agora as minhas músicas eu vou dar muito mais valor, assim, até pra... Sim. Elas são bíblicas, eu nunca negociei esse tipo de coisa, assim. É claro que tu vai vendo, assim, a mudança enquanto tu vai amadurecendo das tuas letras, né? Sim. Então, antes as minhas músicas eram muito relacionadas à experiência da minha conversão e tal. Mas hoje é difícil, assim, eu não falar sobre Jesus numa música. Pra mim, o que interessa é isso, entende? Então, eu penso que vai ser bom botar isso pra fora, assim, gravar bem, fazer com vídeo, fazer com tudo. Tu vai produzir um disco exclusivo pra One, através da gravadora? Ou tu vai lançar o que tu já tem? Não, assim, todo o meu acervo, eu tenho mais de 40 músicas já lançadas nas plataformas. Todo acervo vai pra One, eles vão começar a distribuir. Tá, mas eu tenho 2 discos esse ano ainda pra gravar. Um é o Igreja na Casa, que eu vou gravar em julho, que é justamente Igreja na Casa, literalmente, que é uma expressão de... Todo o mundo tem grupos pequenos em casa e tem essa expressão de música. Então eu quero botar isso num disco, que são músicas minhas que são bem nesse clima de igreja. Então vai ser ao vivo, piano, violão e violino. Até o violino vai ser com o filho do Azaf. E com 14 irmãos, 15 irmãos ali, a gente vai pegar aquela expressão do momento. Que legal. E daí no final de outubro a gente vai gravar o Digno. Que daí esse vai ser com banda completa mesmo, que o Isaías vai participar junto. Vai ser gravado ao vivo também. Ao vivo em Porto Alegre? Porto Alegre, acho que na nossa chácara, na verdade, em Viamão. Eu tô esperando ver como é que vai ser a pandemia até lá. Sim. Se vier a terceira onda, eu não tô querendo muito. Vai ser com o público daí, assim? Vai ser com os irmãos da congregação. Os irmãos. Provavelmente os jovens, assim, porque não vai caber tanta gente. E a banda, quem vai ser, já tem definido? Eu montei uma banda no final do ano passado, que alguns são da Brasa Church. Não sei se conhece. Conheço só o Mauri. Vai ter o baixista, o Silas. O Silas, conhece também. O guitarrista, que é o Kainan, que era da Church, agora está na Brasa Zona Sul. Zona Sul ficou lá, no caso. Ficou. Desligamento. Aí o meu cunhado, o Andrei, que é tecladista, é o cara que foi um presente que Deus me deu, que é meu familiar, mas o cara tem uma vida impecável. Andrei, não conheço ele. Mixagem, master, é tudo com ele que eu faço. E capta muito bem tudo. O irmão dele, baterista, que também é da Church. E o Lucas Tonin, que é o filho da Carmélia, que ele é sobrinho do Azaf, que é guitarrista e canta também. Uma banda excelente, assim, então facilita muito, né, quando os caras são bons. Sim. Até como é uma gravação ao vivo, precisa todo mundo ser muito bom, né? E quem vai captar é o Papalia, que é de Santa Maria, que é um guri... Eu sei, ouvi falar. Não, que fazia a captação da Brasa Church, né? Isso. Tá, eu sei. Esse conhece o pessoal da Assembleia aqui? Da 55 ali, o Cabeça? Conheço o Cabeça, sim. Eu não sei se eles acham que ele fez um trabalho pra eles também ao vivo, assim, legal. Ficou bem legal, cara. O Papalia é um cara, assim, ó, que é excelente no que faz e tem esse coração também. Tipo, tudo indica que ele tem que ir pra São Paulo, assim, né? Sim. E ele tem lá seu envolvimento com a igreja local em Santa Maria, que é mais difícil que Porto Alegre ainda. Bem mais... Então eu vejo que ele tem esse coração muito em Deus. Eu fui gravar uma vez, conhece o Alexandre Vieira? Claro. Conhece, né? Acho que ele congregava lá. E daí ele gravou, lembro que ele gravou um projeto, tocando, cantando e tudo mais, gravou... É que eu morava no Rio, acho que nessa época. Porque eu tô há 10 anos aqui, né? Eu acho que quando eu cheguei aqui ele já tinha ido embora há muito tempo. Não, acho que não, cara. Mas ele não congregava na comunidade. Deixa eu pensar, porque eu voltei... Que ano tu veio morar aqui?
Em 2010. Não, eu voltei da Argentina em 2012. Final de 2011 e começo de 2012. E ele estava aqui? Estava aqui ainda. Mas ele não congregava na comunidade? Não congregava lá. Ou sim? Não, cara, não sei. Eu acho que sim. Porque eu fiquei uma época também na Junto ao Pai, que é a igreja do meu sogro. Ah, tá. Onde toca o Samuel, tecladista? O Samuel, eu acho que é a igreja que o Alexandre estava. O Oliveira, Samuel Oliveira. É um por aí. Daí o Vieira gravou esse disco, né? Pô, Cabeça, o Giba no baixo, conhece o Giba? Claro. Giba, Samuel. E aí ele me convidou pra mim ser o técnico e tal, viajar com eles e toda essa história. Pô, fiquei feliz, cara. Pô, tem que enfiar uma coisa que legal aqui pra mim participar, né? Eu tava recém-formado, queria... Aí ele lançou e foi embora pros Estados Unidos. Puxa vida, só fui numa viagem com ele, né? Ah, que droga. Tava empolgado que a coisa ia começar a acontecer aqui, pegar uma estrada e estar junto, né? Mas fazer o quê, né, cara? Não foi dessa vez. Mas eu convivi zero, assim, com ele, na real. Troquei uma vez uma palavra. Cara, o cara, pô, foi... Ele também, cara, ele tinha um estúdiozinho, um quadradinho assim em casa, bem pequeno, e produzia, e do nada os caras chamaram ele, foi pra Nashville, tava gerenciando um estúdio grande lá, assim. Legal. Muito legal a experiência. Legal. Né? E a gente, sei lá, cara, o gaúcho é meio desanimado às vezes. Tu já era cristão. Sim, eu nasci já num lar cristão. Ah, já nasceu num lar cristão. Tive uma experiência de conversão mesmo em São Paulo, assim, mas convivo nesse meio a minha vida toda. Desde sempre. E tu veio porque casou? Não. Não, aí é uma história que eu acho que teria que ser para outro podcast. É muito longa. Muito longa. Mas sim, assim, hoje eu vejo que Deus queria... A minha esposa estava aqui, então... Mas tu conheceu ela aqui já? O motivo, na verdade, ela queria gravar um... Eu já sempre tentei conversar com ela, aqueles olhares, assim, de solteiro, né? Sim. E ela sempre muito educada, mas nunca deixou entender nada. Só que ela sabia que eu era músico e produtor. Então ela falou assim, eu tenho umas músicas para produzir aqui, e eu morava em São Paulo. Tu sabe onde é que eu posso gravar aqui em Porto Alegre? Aí eu assim, não vou deixar passar essa oportunidade. Eu disse, não, eu vou aí e gravo. Então foi esse motivo que me trouxe pra cá. Sim. E saiu o disco. E daí a gente acabou o disco casado. É uma história muito louca. Olha só, cara. Desperta cara, muito legal. Olha só, cara. Que tem um som bem mais pesado, assim, porque a maioria das músicas daí, nesse caso, é dela. A gente depois continuou com o Desperta, daí o segundo disco, mais ou menos, quase todas as músicas eram minhas. Foram 2 discos do Desperta, que era o Ministério de Louvor da igreja local dela. Qual era a igreja? Junto ao Pai. Junto ao Pai. Onde meu sogro era pastor e fundador da igreja. Eu já ouvi falar dessa igreja, eu não tô lembrado agora se eu conheço... Era perto do Lindóia ali, na Zona Norte. Eu não tô lembrado agora quem que eu conheço que congregava lá, mas eu conheço alguém que congregava lá. Não era do pai dela? Walter. O Walter, ele foi muito tempo pastor da Encontro de Fé também. Não, mas tinha um lá que era da Luterana lá, né? Pois eu conheço alguém que era de lá, cara. Então não tô me lembrando agora. Então foi esse motivo que me trouxe pra cá, entende? Foi musical. Mas eu cheguei aqui... Era atrás do Lindóia ali, né? Isso, na João 23 ali. Eu conheço, sim, cara. Como é que é o nome deles? Eu vou lembrar. Era um pastor ali da minha igreja ali que Legal. Congregou ali, não sei. Então foi isso que me trouxe pra cá. E só saio daqui se... Porque, cara, eu tava muito mal em São Paulo. Muito mal. Bom, tava nesse contexto, né, de gravar lá e... Mas eu tava mal espiritualmente, tava totalmente desviado, essa que é a verdade, né? Então, quando eu vim pra cá, na certeza que era Deus que estava me trazendo, e tudo frutificou, pra mim, assim, cara, não me movo mais sem ter a certeza que não é Deus me movendo. Então, fico aqui, se Deus quiser, eu passo o resto da vida aqui. Que massa. Cara, e eu faço votos que se divulgue mais ainda esse trabalho, porque, cara, muito te conhecendo agora pessoalmente, vendo a pessoa e o irmão que tu é, face to face, e principalmente porque, cara, aqui no Rio Grande do Sul a gente é muito carente disso, assim, né? Tu sabe que uma das coisas que esse grande produtor, há 12 anos atrás, me falou, quando eu falei assim, cara, pode cancelar as gravações, porque eu vou pra Porto Alegre. Ele falou assim, ele era daqui. E ele falou assim, cara... Eu sei quem é, então. Ele falou assim, cara, tu vai pra um fim de mundo, cara. Nada acontece lá. Quando ele falou isso e mais algumas coisinhas, eu tive certeza que eu não devia ficar em São Paulo. Porque Deus não vê assim.
Deus não nos movimenta para lugares onde funciona, Sim. mas onde Ele quer que nós estejamos. Davi não estava num grande centro para ser escolhido por Samuel. Ele estava escondido Isso no canto. Isso é um pensamento totalmente mundano, né? Totalmente mundano pensar. Então, assim, daqui a pouco esse irmão mudou também, mas... Sim, acho que mas Deus até me usou essa pessoa para me fazer desistir daquele plano na época, entende? E obviamente, né? O engraçado é que sempre falavam, né, que o Sul ia vir um grande avivamento. Sempre. Sempre falavam o contrário. Mas a manchete de avivamento ela não existe. Não. Isso aí isso é para vender ingresso para evento, né? É evento, né? É evento. É evento. Porque o que eu tava falando? Até me fugiu agora. Cara, isso aí, o motivo que me trouxe pra cá, cara, a tua pergunta foi esse, assim, com um pano de fundo grande. Não, lembrei o que eu ia falar. Que assim, se ser produtor ou ser técnico é a tua profissão, tu tem uma porta, tu quer... Assim como se o cara é engenheiro, tem uma porta que se abre pra ele ganhar mais, e tu acha que aquilo ali não é assim um pecado... acontece, né? Eu tive uma oportunidade de trabalho, como um trabalho... O problema é quando isso, assim como qualquer trabalho também, eu acho que o cristão ele não pode se corromper ou ir contra o que a Bíblia fala, né? Claro. Não importa se é com a música, se é... Mas Ló, né? Quando Ló vai com a esposa e sai ali do campinho de Abraão, que seria o sucessor de Abraão, né? Ele estava fazendo algo lícito. Se for analisar, não tem pecado ali. Claro. Só que ele começou a ficar tão comprometido, né? Babilônia, né? Ele ficou tão preso assim, as ovelhas dele já estavam tão ali, e lá era um grande centro, que o desfecho é muito negativo, né? Sim. Mas ele não foi de uma forma pecaminosa. Claro. Então às vezes, a gente tem a decisão de viver exatamente o que Deus quer, ou de viver de uma forma lícita. Por exemplo, onde a gente vai morar? Onde a gente quiser morar, a gente pode morar, né? Mas eu posso perguntar, onde Deus quer que eu more? É diferente, né? Isso aconteceu muito, porque eu estava na Argentina, estava bem, e a gente decidiu voltar, né? Mas pô, tu ficou lá, cara. Pô, lá era muito melhor, tá em Buenos Aires, tá numa... E aí minha esposa é de Santa Catarina, né? De Balneário Camboriú. Pô, todo mundo... Não acredito que tu vai deixar de morar em Balneário Camboriú pra morar em Cachoeirinha, né? Voltar pra Cachoeirinha. Mas quando eu olho pra hoje, eu percebo que, cara... É esse o lugar que Deus quer que eu esteja agora. É Sodoma, eu falei Babilônia, desculpa. Era esse lugar... Sim, Sodoma e Gomorra, né? Isso. A gente falou que os dois concordaram. Não, é que eu fiquei assim, cara, não é Babilônia, cara. E... Eu sou o cara de Beré, que vai ficar pesquisando. Não, é certo, né? Melhor do que deixar assim, depois os outros... Não, tá certo. Não, já sei que eu ia levar o choque, Mas o importante é isso, tá onde Deus quer que a gente esteja, né, naquele momento, né? Tava vindo pra cá, cara, ouvindo... Às vezes entra sozinho, eu tenho no carro, eu tenho Bluetooth, daí, CD, até CD agora nesse carro tem. Mas tem meu MP3 também, que eu sempre deixo ali, que eu comprei um USB gigante, daí tem de tudo. E tem a Bíblia. Então o cara volta e meia, daí muda as configurações ali e entra na Bíblia. E às vezes eu não tô com vontade de ouvir, né? Mas sempre deu assim, não, quem não tá com vontade é Satanás aqui. Vai ouvir. E aconteceu isso vindo pra cá. E... Qual que era o texto, cara? Aí Jesus citando que o maior homem nascido de mulher, porque não... Foi João Batista, né? Sim. Cara, qual que foi o sucesso de João Batista aos olhos do mundo? A gente tá falando de profissão e tal. Sim. Cara, o cara é um andarilho, né? Comia gafanhoto. Então, assim... Não, cara, o próprio apóstolo Paulo, né? Tu vai olhar para Paulo, ele abriu mão de tudo, um grande fariseu, né? Tudo que ele... De todo o status ou o currículo que ele tinha, né? Considerou esterco, né? E assim, a gente olhar... Mas acho que o principal, a gente olhar para Jesus, né? Que embora sendo Deus... maior exemplo. Que embora sendo Deus, não levou... Enfim, né? Abriu mão de... Não tinha onde reclinar a cabeça. Né? Então isso é... Mas então, aí que tá. Esses 80 anos que a gente vive nessa terra, pensando alto, né? Sim. Tem uma galera com uns 60 que já bate as botas. Mas pensa, em 80 anos, cara, isso é uma poeira perto da eternidade. Claro. Né? Então, se o nosso foco tá em palco, tá em eu quero ficar famoso, tu reduziu a tua existência a uma coisa tão pequena, né? Se a nossa esperança está apenas nessa vida, né? Isso a nossa aí. esperança está para a eternidade, né? E aqueles que buscam, na verdade, o sucesso, que recebem a sua recompensa aqui,
É isso aí. É isso aí. Até uma vez falando com o Emanuel, né, com o pastor da igreja, eu tava vendo alguns amigos assim, despontando, viajando mas eu vendo assim, a intenção não tinha nada a ver com Deus, mas estavam. E aí ele me falou isso, né? Cara, é isso. Essa é a recompensa deles. A recompensa aí, tá, beleza, foram, mas. E aí? É isso aí. Essa é a recompensa, né? Infelizmente, né? Mas que a gente possa, nisso tudo, ser encontrado fiéis e que importa aquilo que os frutos disso e glorificar a Deus. É isso aí. Marcelo, cara, foi muito legal te receber aí. Acho que a gente teria assunto para uns 10 podcasts aí. A gente teria muito assunto. Esse é um assunto muito legal. Foi realmente uma alegria poder te receber, cara. E tu ter indicação ali do Andrew. Ele me indicou um outro rapaz, o cara até me mandou um livro que ele escreveu ali, um amigo dele, acho que é da igreja dele lá. Legal. Vou fazer uma live daí com ele dia... Não me lembro que dia é. 21 de junho, não sei. Eu não sei que dia esse episódio vai pro ar também, então pode ser que já tenha até feito a live quando esse episódio for pro ar, né? Sim. Mas muito legal, assim, cara. Uma galera muito... Enfim, palavra relevante é meio... Cara, precisamos ser relevantes. Né? Xarope também, mas que possa dar não, mas pessoas que falam da glória de Deus são relevantes. São relevantes. O que é interessante nisso é a palavra, né? Que a gente possa haver uma iluminação do Espírito Santo nos corações e nas mentes para que a gente possa realmente voltar Amém. A fazer aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer, né? Amém. Principalmente nessa área da música na igreja, que tá muito perdida, né? Cara, tu sabe que às vezes, assim, eu recebo bons feedbacks, assim, né? De alguma coisa que eu comentei, alguma coisa que eu participei. Que bênção, Deus está te usando. Aí tu vai analisar o que eu falei, cara. É tão óbvio. É só falar o que o texto está falando, sabe? Mas eu tenho um amigo que é um mestre na palavra que fala assim, ó, o óbvio deixa de ser óbvio quando a gente para de falar. Então, de fato, é momento de falar o óbvio. Cara, o que a Bíblia está falando aqui? É só ler o texto. Se o texto não fala o que está falando, esquece o que está falando. Abre mão disso aí, entendeu? Porque, assim, o dono de tese, para chamar atenção, é algo diabólico, cara. Que não interessa o que eu acho, interessa o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz, até só para fim de finalizar, tem um exemplo, né? Uma vez, quando o pastor Emanuel, ele é de Santa Catarina, veio para cá para plantar a igreja. E aí, uma vez, um rapaz, amigo meu, convidou, eu queria levar teu pastor lá para falar sobre grupos pequenos e tal, né? E aí ele foi lá numa reunião só de líder de grupo pequeno, e aí a primeira pergunta que ele fez foi assim, né? O que para vocês é essencial no grupo pequeno? Aí eu disse, comunhão, o outro, comida, a música, Não, Jesus, só isso aí. Se tiver Jesus. Não, mas qual é a fórmula do grupo pequeno? Qual é a gente quer a fórmula. Não, Jesus está lá. Quando Jesus está. Então não, é isso aí, não precisa de mais nada. É isso aí, cara. O resto é irrelevante. Obviamente que tem que organizar, tem que ser organizado, mas fala de Jesus. Tu sabe que assim, ó, tu tá me dando umas deixas, eu não vou conseguir acabar esse programa. Mas um dia eu tava mexendo louvor. A nossa congregação é uma congregação grande, assim, uns 1.500 membros. Sim. Claro, os cultos ficam 900, assim, né, quando tava antes da pandemia. Mas era um culto lotado, eu acho que era ceia, tava lotado, abarrotado de gente. E durante a música, sabe o que a gente, não sei se mexe louvor também, mas às vezes a gente tá mexendo, como tu já tá tão acostumado a pensar na próxima música, o baixista que tá errando, o baterista, a gente fica cantando uma coisa, mas nosso cérebro tá em outro lugar, né? Sim. Cara, meu cérebro foi assim, ó, imagina Jesus entrando fisicamente por essa porta. Como é que seria a reação dos irmãos? Na hora que eu pensei isso, o Espírito Santo só soprou assim, onde está 2 ou mais em meu nome, eu estou no meio deles. Cara, me veio uma revelação tão clara que Jesus estava ali, fisicamente. Eu só não estava vendo. Aquilo ali acabou comigo. Eu perdi, cara, parei de cantar. Disfarcei bem, acabou a música. Aí eu falei para os irmãos, confesso aqui, tive um pensamento carnal. Imagina o que aconteceria se Jesus estivesse entrando aqui. Carnal, porque ele está aqui. Já falei isso. Esse exemplo é porque eu já falei muito isso, né? Vou usar um outro exemplo, eu não consigo terminar, cara. Uma vez na igreja a gente tinha
Enfim, essa é uma outra história também, né? Mas a igreja que a igreja tinha uma congregação em Novo Hamburgo e eu servi em Novo Hamburgo também porque não tinha músico lá. A gente tinha culto sábado à noite, domingo de manhã. Sábado à noite é mais gente. E domingo Aí eu toquei no sábado, o pastor pregou, daí eu toquei domingo de manhã e ele pregou com muita intensidade, enfim, e chorou muito, assim, uma pregação muito... E no domingo, cara, tinha, sei lá, 9 pessoas, eu acho, de manhã. E ele pregou com a mesma intensidade. E chorou do mesmo jeito. Não que chorasse demais, no sentido de que era algo muito... E eu falei, cara, eu falei, cara, às vezes eu sou meio desmotivado, assim, né? Pô, mas tem só 9 aqui. E ele falou, cara, eu faço isso porque eu prego diante de Jesus. Jesus está ali. Não interessa se tem só mais 1, 2, 3 ou 1 milhão. Eu faço isso diante de Deus. E isso mudou totalmente. E eu já usei exatamente essa mesma frase que tu falou várias vezes. Já usei isso nós vamos imaginar se Jesus entrasse aqui agora. Porque assim, vamos supor, né? Tá num lugar, a banda tá ali tocando, entrou, sei lá, o Asaf Borba ali. Pô, vamos tentar fazer melhor, tá? Mas tu já parou para pensar que Jesus está aqui? Não é se Jesus entrasse aqui, não, Jesus está aqui. E nós estamos tocando diante de Jesus. E, cara, isso para mim mudou totalmente a minha mentalidade. E assim, pô, tô na igreja há mais de 20 anos. Né? Isso deveria ser o básico. O óbvio, né? O óbvio, é óbvio, cara. Jesus está aqui, o culto é para Deus. Nós estamos aqui reunidos cultuando a Deus. Esse é o ensinamento primário para quem... Não, é um ensinamento primário, entendeu? Jesus. Mas a gente fica assim, se Jesus entrasse tipo em carne e osso, parecia que a gente ia ficar assim mais assim, vou tentar assim, não, pô, tem que fazer. Não, mas ele tá ali, né? E a gente perde totalmente essa consciência, né? Perde essa... Eu tive um dia uma experiência interessante, curtinha, que umas senhoras, um grupo de intercessão da igreja, sempre as senhoras, né? Me convidaram, tu pode ministrar o louvor, nosso grupo, quinta-feira de tarde, final da tarde. Aqueles convites que eu não gosto, cara. Eu sou muito chato para aceitar convite. E deu assim, nada a ver. Mas fui. Eu assim, não tinha ninguém para ir. Cara, foi tão de Deus eu ter ido. Porque assim, ministro louvor, vou usar esse termo. Sim. É tão difícil a gente se desprender de ver um resultado, deu certo esse culto, né? Esse louvor. Naquele dia, cara, tinham, sei lá, acho que 6 senhoras. Aí eu comecei... Ele exaltado. Cara, assim, depois de meio segundo eu cantando, eu não consegui mais me ouvir, cara. As senhoras ali, braço pra cima, assim, chorando, se entregando, assim. Não tinha, cara. Aquilo ali foi pra mim assim, um choque de realidade tão grande. Ali que eu entendi. Não interessa quem tivesse no violão aqui. Podia ser o Asaf, podia ser o Cacilhas, podia ser um fulaninho de tal. Claro. Elas estavam cantando pra Jesus. Elas tinham certeza que Jesus estava presente. Aí saem os nomes das pessoas, não interessa mais quem tá. O ministro fulano não interessa. Jesus está ali, entendeu? Para mim foi tão importante aquele momento que pro resto da vida, cara, se não tem mão levantada, para mim não interessa. Claro. Tá sendo um sucesso, porque eu estou exaltando a Jesus, entende? Eu me converti num contexto pentecostal, assim, totalmente pentecostal, aqueles... E muito disso, vamos lá, e levanta a mão, e às vezes eu sou meio tentado, assim, né? Agora de querer... Mas a gente sempre inicia o culto lendo um salmo, né? Lendo o salmo. E, cara, a gente lê o que o salmo fala e isso já é gerado no cristão. E hoje, assim, né? A gente vai vendo a igreja cantar, assim, dá aquela pausa, sabe? Da igreja cantar junto e... Não precisa forçar, cara. Nós estamos... Vamos lá! A igreja que eu me converti era... Vamos sair do chão. Sim. Não era eu que fazia, né? Era o pastor, né? Eu era aprendido. Mas sabe que interessante isso, né? Porque as igrejas pentecostais, até algumas neopentecostais, né? Onde para mim já tem muita heresia misturada, sim, são igrejas evangelísticas. Mas a pentecostal que eu ia era assim, por exemplo, a pentecostal daquela de girar, desse nível mais assim de... Era assim? Era assim. Então, esse é um bom exemplo. São igrejas muito evangelistas. Sim, eles têm... Cara, daí tu vê assim como a sabedoria de Deus é impressionante, né? Porque, por exemplo, camiseta de Calvino deve ser um cara reformado e tal. Vai ter um apelo muito forte no ensino. Em trazer correção, em não... Sim.
Então, assim, como Deus vê de cima um mosaico perfeito, né? Sim. Então, tu pega os sapatinhos de fogo, cara, vem muita gente. Aí depois Deus pega esse membro, coloca em outro lugar. Que então, assim, como são assim, importantes, né? todos, entende? Óbvio, né? Tem muito... O pentecostal, às vezes, tem muito preconceito com o reformado. É só... Não tô falando que reformado não evangeliza. E muito reformado, às vezes, tem também Mas, assim, o reformado... inteligente, vamos dizer assim, não sei se essa era a melhor palavra, mas foi o que me veio. Ele entende, por exemplo, cara, a Assembleia de Deus, por exemplo, como eu vou dizer assim, cara, os caras rasgaram o Brasil de fora a fora evangelizando, cara. Entraram nas vilas, nos buracos, onde podia ter gente, eles entraram, cara. Eles entenderam e rasgaram o Brasil fazendo isso, né? Então, realmente, cara, tem muito esse apelo evangelístico, e eu concordo plenamente, assim. E eu nem sei por que ficou a marca em cima dos reformados, porque Spurgeon mesmo falava, né, por eu ser calvinista, porque na época dele já tinha muita questão de arminiano que evangelizava, calvinista, não, se Deus já escolheu... E tinha uma outra, que eles chamavam de hipercalvinistas, né, que era a turma que dizia assim, tu tem cara de eleito, então pra ti eu prego. O Fabrício não tem cara de eleito, pra ele não vou pregar porque ele... Isso é totalmente avesso ao calvinismo. Claro, mas a defesa dele é muito interessante, que ele fala assim, eu por saber que nesse mar tem peixe, me dá mais confiança de jogar rede do que alguém que vai jogar, não sei se tem ou não tem, né? Tem essa coisa, o calvinismo prega contra o evangelismo, porque não. Se eu tenho a consciência que Jesus comprou para si gente de toda tribo, língua, povo, raça e nação, isso motiva mais ainda a evangelização, porque existe gente em todo lugar para ser ganho. Tem que pregar em todo lugar, né? Não, isso é uma grande mentira que se criou. Mas eu acho que é mais por isso, porque tu tem igrejas mais pentecostais que fazem esse trabalho assim de subir morro, porque Deus deu essa carga para eles. Então eu vejo algo muito mais soberano de graça Deus, de Deus de dar isso para todo mundo. Que tu não tem hoje uma igreja, é muito raro uma igreja que tem os 5 ministérios sendo vivenciados na igreja local. Mas eu vejo que Deus vê a igreja da cidade. Na cidade tem o profeta, tem o ministro, tem o mestre, tem todo mundo ali, entendeu? Então, na cidade está tendo esses dons sendo usufruídos. Exatamente, exatamente. Cara, então é isso. Amém? Agora vamos encerrar. Foi muito legal mesmo a nossa conversa. Aí que o pessoal possa continuar seguindo o teu trabalho, cara. Realmente é vou usar assim, não sei que tu não vai... Mas é um orgulho, cara. É um orgulho para nós gaúchos saber que há algo nascendo aqui. Amém, cara. Bom no sentido de sério, bíblico e musicalmente bom, né, cara? Porque isso é uma alegria muito grande, assim, cara. Isso confesso que dá uma coisa boa. Que bom. Às vezes me perguntam, né, o que é mais importante, a letra ou a música, né? O que tu faz primeiro? Eu sempre respondo que se a música for ruim, por melhor que seja a letra, ninguém vai ouvir. Sim. Então é muito importante, assim, é que nem um avião com 2 asas, né? A excelência não pode ser colocada de lado porque tem um coração em Deus. As duas coisas têm que ser muito boas. Agora, porque se teu coração está em Deus, tu vai querer fazer bem feito, não? É claro, e se a excelência for muito boa, as pessoas vão vir por causa dessa excelência, e eu vou poder aproveitar e falar do que realmente importa. Certamente. Gente, muito obrigado aí para você que assistiu até o final. Se inscreva aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as atualizações quando entrar as novas entrevistas aí. Vamos deixar na descrição. Vamos deixar na descrição ali meu canal no YouTube também, canal do Marcelo Cacilhas. O teu link ali do tuas... Vai começar a ter bastante conteúdo agora. redes sociais ali e tudo mais. E, cara, isso aí, vamos... Quando a gente começar a fazer ao vivo, vamos marcar um ao vivo aqui pra galera poder interagir aí. Fazer um som. Fazer um som, abrir uma caixinha de perguntas pra galera fazer umas perguntas aí. Legal. Fico muito feliz aí. Muito obrigado pela tua disponibilidade de vir até o nossa humilde residência. Uma aqui. honra. Tamo junto. Então tá. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.